Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos preparando para começar a nossa aula sobre enzimas. Beleza? Vamos lá? Então é isso aí, boa aula para todos. Turma, enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Enzimas são proteínas catalisadoras. São as enzimas que tornam a velocidade das reações químicas compatível com as necessidades da vida. Reações que demoram até horas ou até dias para ocorrerem, na presença de uma enzima, ocorrem em milésimos de segundos. Tá? Tem uma formiga andando aqui. Ó, tirei. São as enzimas que tornam a velocidade das reações químicas compatível com as necessidades da vida. Tá? Se não existissem as enzimas, as reações demorariam muito tempo para ocorrer, e para acelerar essas reações a gente teria que aumentar a nossa temperatura. E como a gente viu na segunda aula sobre proteínas, a gente não suporta temperaturas elevadas, né? Temperatura alta desnatura a proteína, sem proteína agindo a gente não sobrevive, tudo bem? Então a vida como a gente a conhece nessa temperatura e com essa composição química só é possível graças à ação das enzimas. E nós podemos resumir o modo de ação de uma enzima a uma equação química. A enzima, que nós vamos chamar de E, reage com os seus substratos. Substrato é o reagente da reação. Substrato é aquilo que a enzima age sobre. A gente fala que substrato é aquilo que a enzima ataca. Por exemplo, né? A maltase acelera a hidrólise da maltose. Maltase é enzima, maltose e água são os substratos. A ATP sintetase acelera a síntese de ATP a partir de ADP mais P. ATP sintetase é enzima, ADP mais P são os substratos. Beleza? Para que uma enzima possa agir sobre um determinado substrato, o formato da enzima e o formato do substrato devem ser complementares. Enzima e substrato devem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Quando a enzima está encaixada com os substratos, forma-se o complexo enzima-substrato. E a função de uma enzima, galera, nada mais é do que provocar colisão entre as moléculas de substrato. Provocar colisão entre os reagentes. Lembra que para ter reação química precisa ter choque, precisa ter colisão entre os reagentes. A enzima provoca essa colisão. Com isso, a reação química ocorre milhões de vezes mais rápido, sem necessidade de aumento da temperatura. O que a enzima faz, turma, é diminuir a energia de ativação da reação química. Diminuindo a energia de ativação, a reação química ocorre mais rápido, sem necessidade de aumento da energia, sem necessidade de aumento da temperatura. Tá? Ao provocar a colisão entre as moléculas de reagente, a reação química ocorre, a enzima sai do mesmo jeitinho que ela entrou e formam-se os produtos dessa reação. Beleza? Vejam que a enzima sai aqui, turma, do mesmo jeitinho que ela entrou aqui. Ou seja, a enzima não é consumida durante a reação química. Por isso, a mesma enzima pode acelerar várias vezes o mesmo tipo de reação. Tá? Uma maltase é capaz de acelerar a hidrólise de milhares de maltoses. Uma sacarase é capaz de acelerar a hidrólise de milhares de sacaroses. Tá? E como a enzima ela sai aqui do mesmo jeitinho que ela entrou aqui, nós poderíamos cortar fora a enzima. O que significa isso? Que a enzima não muda a natureza da reação química. A enzima é apenas um catalisador. Esse mesmo substrato seria transformado nesse mesmo produto sem as enzimas. Só que iria demorar e eu teria que aumentar a temperatura. Na presença da enzima, a reação é milhões de vezes mais rápida, sem necessidade de aumento da temperatura. Beleza? Dá para hidrolisar a sacarose até glicose e frutose sem a enzima sacarase? Tá, né, turma? É só aumentar a temperatura.
quando vai fazer calda de doce, esquenta o açúcar. E ao esquentar o açúcar, vira calda porque a sacarose hidrolisa até glicose e frutose. Só que isso demora e tem que aumentar a temperatura. Na presença da sacarase, que está lá no nosso intestino delgado, essa mesma reação ocorre milhões de vezes mais rápido, sem necessidade de aumento da temperatura. Beleza? Toda vez que você pensar em modo de ação de enzima, lembre de chave e fechadura, tá? Por que chave e fechadura? Por 3 motivos. Assim como uma chave tem que se encaixar na fechadura para poder abrir aquela fechadura, uma enzima tem que se encaixar com o seu substrato para poder acelerar aquela reação química. Segundo, assim como uma chave é específica para uma fechadura, uma enzima também é específica para um determinado tipo de reação química, tá? As enzimas têm um altíssimo grau de especificidade. Cada enzima acelera um único tipo de reação química. E terceiro, assim como a mesma chave pode abrir várias vezes a mesma fechadura, a mesma enzima pode acelerar várias vezes o mesmo tipo de reação química. Tudo bem? Moçadinha, como exemplo de ação de enzima, vamos usar a hidrólise da maltose. Maltase é a enzima, maltose e água são os substratos, glicoses são os produtos, tá? Maltose e água são os reagentes, são os substratos, que na presença da enzima maltase são transformados nos produtos glicoses. Tudo bem? Então aqui está o esqueminha da nossa enzima, da maltase, e aqui o esqueminha da maltose. Para que a maltase possa se ligar na maltose, a maltose tem que se encaixar numa região específica da enzima, que é essa aqui, ó, que é o sítio ativo ou sítio catalítico. O formato da enzima e o formato do sítio ativo e o formato do substrato devem ser complementares. Sítio ativo e substrato devem se encaixar como chave e fechadura, tá? Então você pode ver que no esqueminha aqui, ó, eu fiz o formato da maltose complementar ao formato da do sítio ativo da maltase. Então, quando eles se encontrarem, vai ocorrer a formação do complexo maltase-maltose. No sítio ativo aí, turma, também está ligado uma água, que é o outro substrato. Eu não estou representando aí, mas está ligado. Nesse momento, a maltase vai provocar a colisão da maltose com a água vai hidrolisar essa ligação glicosídica, a maltase vai sair do mesmo jeitinho que ela entrou e se formarão os produtos dessa reação, que são as glicoses. Beleza? Muito bem, turma. Então, como a maltase saiu aqui do mesmo jeitinho que ela entrou aqui, ela vai pegar outra maltose, formar o complexo e produzir 2 glicoses. Pega mais uma maltose, forma o complexo e produz 2 glicoses, tá? Da mesma forma, né, que uma chave pode abrir várias vezes a mesma fechadura, a mesma enzima pode acelerar várias vezes o mesmo tipo de reação química, tá? O que desgasta uma enzima não é a reação química em si, mas sim o próprio tempo. Toda proteína tem um tempo de vida útil, que pode ser de alguns segundos até algumas horas, tá? Só para você ter uma ideia, um ser humano adulto produz em média 400 gramas de proteína por dia, só para repor aquelas proteínas que ficam velhas, tá? 400 gramas de proteína por dia, 12 quilos de proteína por mês, 144 quilos de proteína por ano. O quê? É isso mesmo, 144 quilos de proteína por ano, só para repor aquelas proteínas que ficam velhas. Tudo bem? Então, uma hora, turma, essa maltase vai ficar velha, vai ser hidrolisada e uma nova vai ser produzida. Tudo bem? 3 fatores influenciam a atividade enzimática: a concentração do substrato, a temperatura e o pH.
nós vamos montar gráficos. E para montar esses gráficos, a gente tem que fazer experimento. Nesse caso, galera, como eu quero saber a influência da concentração do substrato sobre a velocidade da reação, eu tenho que montar um experimento em que a única variável do meu experimento seja a concentração do substrato. Porque aí eu vou ter certeza que a velocidade da reação vai estar variando em função da concentração do substrato, tá? Então nós vamos montar vários tubos de ensaio, todos eles com a mesma quantidade de enzima, na mesma temperatura, no mesmo pH, e em cada tubo de ensaio eu vou colocar uma concentração de substrato diferente. Meço a velocidade da reação em reagente consumido por unidade de tempo ou produto feito por unidade de tempo, jogo os pontos no gráfico e ao unir esses pontos eu vou encontrar essa curva. À medida que eu aumento a concentração do substrato, a velocidade da reação aumenta também, até um certo ponto que é o ponto de saturação. A partir do ponto de saturação, a velocidade da reação torna-se constante e máxima. A partir do ponto de saturação, turma, todas as enzimas já estão trabalhando. Não adianta eu aumentar a concentração do substrato que não tem enzima livre para pegar esse substrato, tá? Imagina que eu tenha uma fábrica que tenha 10 máquinas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou aumentar a produção da minha fábrica comprando mais matéria-prima? Não, né? Eu vou aumentar a produção da minha fábrica comprando mais máquina. Máquina, nesse caso, seria a enzima, mas a enzima não é o variável. O variável é a matéria-prima, o variável é o substrato. Beleza? Então, se a variável do eixo X for a concentração do substrato, o gráfico vai ter esse formato. À medida que eu aumento a concentração do substrato, a velocidade da reação aumenta também até o ponto de saturação. A partir daqui, a velocidade torna-se constante e máxima. Beleza? O segundo fator que influencia a atividade de uma enzima é a temperatura. Então, nesse caso, para construir esse gráfico, nós temos que montar vários tubos de ensaio, todos com a mesma quantidade de enzima, a mesma quantidade de substrato, todos no mesmo pH, e aí nós vamos em cada tubo de ensaio colocar uma temperatura diferente. Vamos medir a velocidade da reação e jogar os pontos no gráfico. Ao unir os pontos, eu vou encontrar uma parábola de boca para baixo. À medida que eu aumento a temperatura, a velocidade da reação aumenta também, até a temperatura ótima. A partir da temperatura ótima, a velocidade da reação diminui, porque começa a ocorrer a desnaturação da enzima. A enzima começa a mudar de forma e por isso perder a sua função. Tudo bem? Turma, a temperatura ótima para o funcionamento de uma enzima varia de espécie para espécie. Para as nossas enzimas, a temperatura ótima está em torno de 36 graus Celsius e meio, que é exatamente a temperatura em que a gente mantém o nosso corpo. Pode estar calor, pode estar frio, nós temos mecanismos para manter a nossa temperatura corpórea sempre próxima de 36 graus e meio. Com isso, a velocidade das nossas reações químicas é sempre máxima. Manter a temperatura do corpo constante usando a própria energia é uma vantagem que nós mamíferos e as aves temos sobre peixes, anfíbios e répteis. Nós somos homotermos ou endotermos. Mantemos a nossa temperatura corpórea constante usando a nossa própria energia. É óbvio, turma, que isso significa gasto adicional de energia, né? A gente gasta energia para esquentar o corpo, também gasta energia para esfriar o corpo, mas em compensação, a nossa temperatura está sempre próxima da temperatura ótima, por isso a velocidade do nosso metabolismo é sempre máxima, tá?
Quando você tem pequenas variações de temperatura, você já percebe que o teu metabolismo fica mais devagar. Quando você acorda, por exemplo, a tua temperatura está um pouquinho menor, por isso que você é mais devagar de manhãzinho, né? Vai escovar o dente, escova o olho assim, né? Demora 3 segundos para perceber que está errado. É porque a tua temperatura está um pouquinho mais baixa. Quando você fica com febre, você também fica lento, fica devagar, porque aumentando a temperatura diminui a velocidade das reações químicas. Só que se a febre diminui a atividade das nossas enzimas, diminui muito mais a atividade das enzimas de micro-organismos. Daí a febre ser um subterfúgio, ser um recurso do sistema imunológico para diminuir a atividade enzimática dos micro-organismos e facilitar a ação das células de defesa. Tudo bem? Quando a gente guarda a comida na geladeira, turma, por que ela fica saudável por mais tempo? Primeiro, né? Quem que estraga a comida? É o calor, como o pessoal fala por aí? Não, né? Quem estraga a comida são os decompositores. E eles fazem a decomposição usando enzimas. Quando eu guardo a comida na geladeira, diminui a temperatura, diminui a velocidade de ação das enzimas decompositoras. Com isso, o alimento fica saudável por mais tempo, tá? Quando eu congelo o alimento, eu levo essa atividade enzimática para praticamente zero. Daí o alimento congelado ficar saudável por mais tempo. Beleza? O outro fator que influencia a atividade enzimática é o pH. O pH é uma escala química que mede se uma solução é ácida, básica ou neutra. E o pH é calculado como menos log da concentração de H+. Puta que pariu, eu não lembro como é que calcula a concentração de H+, eu não lembro o que é log, eu não lembro o que é menos. Não tem problema, você vai estudar tudo isso na matemática e na química, tá? O pH, ele varia de 0 até 14, sendo o pH 7 o pH neutro. Abaixo de 7 o pH é ácido, acima de 7 o pH é básico ou alcalino. 3 pHs você precisa guardar para o vestibular. O pH da saliva é neutro, 7. O pH do estômago é ácido, em torno de 2. E o pH do intestino é básico, próximo de 8. Tá? Saliva neutro, 7. Estômago ácido 2, intestino básico em torno de 8, tá? Para construir esse gráfico, turma, nós vamos montar então vários tubos de ensaio, todos com a mesma quantidade de enzima, com a mesma concentração de substrato, na mesma temperatura, e cada tubo de ensaio estará num pH diferente. Meço a velocidade da reação, jogo no gráfico. Quando eu unir os pontos, eu vou também achar uma parábola de boca para baixo, tá? Toda reação catalisada por enzima tem um pH ótimo. E o pH ótimo sempre coincide com o pH do local onde a enzima age, tá? A amilase salivar age na boca, pH ótimo 7. A pepsina age no estômago, pH ótimo 2. A tripsina age no intestino, pH ótimo em torno de 8. Tudo bem? Turma, esses experimentos nós fizemos in vitro. O quê? O que é um experimento in vitro? É no vidro, é no tubo de ensaio. Não dá para eu fazer isso em vivo, né? Não dá para eu fazer isso em você. Se eu variar a tua temperatura, eu te mato. Se eu variar o teu pH também. Mas como que eu poderia atrapalhar o funcionamento de uma enzima em vivo? Ou seja, no ser vivo. Bom, eu poderia fazer isso, galera, fornecendo para a enzima um inibidor enzimático. O que é um inibidor enzimático? O inibidor enzimático é uma molécula que imita o formato do substrato,
E por imitar o formato do substrato, também é capaz de se ligar ao sítio ativo da enzima. O inibidor enzimático é uma chave falsa, tá? Quando o inibidor se liga no sítio ativo da enzima, o substrato não consegue se ligar ali, a enzima deixa de catalisar uma reação química e com isso deixa de ocorrer uma determinada reação química. Tudo bem? Ah, Fefa, mas para que seria usado o inibidor enzimático? Remédio. Muitos antibióticos são inibidores de enzimas bacterianas, tá? Quando você toma o antibiótico, ele cai na sua circulação, entra dentro da célula da bactéria, inibe uma enzima bacteriana. Ao inibir essa enzima, a bactéria deixa de realizar uma reação química. E se ela não realiza essa reação química, ela não sobrevive. Ela não se reproduz e morre em média em 20 minutos. Tá? Os remédios do coquetel anti-HIV são inibidores de enzimas do HIV. Inibidores da transcriptase reversa e inibidores da protease. Com essas duas enzimas inibidas, a quantidade de vírus que consegue completar o seu ciclo reprodutivo diminui muito. Por isso que a carga viral diminui demais. Tudo bem? Nesse caso, como inibidor e substrato se ligam no mesmo sítio da enzima, nós chamamos de inibição competitiva. Inibidor e substrato irão competir pelo sítio ativo da enzima. E quem é que vai ganhar essa competição, turma? Vai ganhar essa competição quem tiver em maior concentração. Por isso que existe uma dose correta de antibiótico para ser tomada, né? Calcula-se uma dose correta para deixar a concentração do inibidor muito maior do que a concentração do substrato. Aí é mais provável a enzima se encontrar com o inibidor do que se encontrar com o substrato. Se você está tomando antibiótico e ingere bebidas alcoólicas, não é que o álcool vai cortar o efeito do antibiótico. O álcool vai fazer você fazer xixi com o antibiótico. Com isso, a concentração do antibiótico no teu sangue vai diminuir. Quando a concentração do antibiótico ficar menor que a concentração do substrato, passa a ser mais provável a enzima da bactéria se encontrar com o substrato do que se encontrar com o inibidor. Se encontrando com o substrato, a enzima catalisa uma reação química e a bactéria consegue se reproduzir. Beleza? Muitos medicamentos são inibidores de enzimas. Então isso é inibição competitiva, porque substrato e inibidor irão competir pelo sítio ativo da enzima. Tudo bem, amiguinhos? Então, bons estudos para vocês. Aquela paz, beijos e tchau.